estamos conversando sobre a produção de cinema em Alagoas, porque o assunto, como a gente dizia no bloco anterior, né, Pedrinho, é polêmico. Você, como presidente de uma associação que aglutina esses produtores, como é que você vê essa história toda? Olha, primeiro eu acho que eu queria pegar um ponto que foi tocado no início da fala do Almir, que é a questão da exigência de um polo. Eu acho que a criação de um polo cinematográfico, ela não é uma coisa que vai nascendo espontaneamente. Eu acho que ela tem que ser fruto de uma política não do governo atual ou do mas governo Estado, anterior, né? mas uma política de Estado, né? Na verdade, política em Alagoas nunca foi prioridade, prioridade nas agendas de governo, né? É a primeira a ser limada, de Estado, né? E, né, a gente sabe disso, né? Não é só o segmento de audiovisual que sofre. A gente tem toda a produção artística alagoana, ela sofre por conta dessa questão. Então, hoje, eu acho que, inclusive, essa discussão, quando essa discussão ela é travada em ambientes onde o interlocutor é o secretário de Cultura, a gente meio que perde o foco de um fato que é onde está a origem dessa questão, que é das secretarias de Estado, secretarias estratégicas, tipo Gabinete Civil, Planejamento, Fazenda. É com essas secretarias que a gente tem que discutir, que são essas secretarias que têm poder, né, de distribuir o orçamento do Estado. E nem sempre tem sensibilidade então é isso, uma questão política. A gente, por exemplo, tem uma TV Assembleia que, por exemplo, que é uma janela de exibição para a gente, para a produção audiovisual, que a gente, de vez em quando, colabora com a grade de programação, enriquecendo, fornecendo conteúdo de qualidade gratuito, mas eu pergunto, quantos dos nobres deputados que compõem a nossa bancada, os nossos representantes na Assembleia, já tiveram a iniciativa de propor uma lei de incentivo à cultura no Estado? Um projeto de política pública para a cultura, não só para o audiovisual. Claro que eu tenho que defender como prioridade a produção audiovisual, já que é o segmento onde eu milito, né? Mas a gente tem que pensar em Alagoas, a cultura em Alagoas ela está relegada. Ela é relegada a um terceiro nível, né? Ela não é prioridade. Então, eu acho que não adianta a gente só fazer, a gente vai fazendo o que é possível, porque a gente também não pode virar refém de vontades, né? Porque senão a gente para. Então, mas a gente precisa pensar isso politicamente agora de uma forma racional. Não dá mais para dialogar, na minha opinião, a instância não são as secretarias de cultura, seja do nível de Estado ou é mais em cima. É muito mais em cima. Eu queria falar, Pedrinho, de um outro mito, Almir, vocês trabalham tanto com ficção como com produção em cima de documentos reais, né? Os registros da nossa história. Existe um mito em relação a essa produção que Alagoas não teria atores competentes para representar nessas produções. Isso é verdade? Nunca, isso não é verdade. O que existe em Alagoas, na verdade, é a falta de recursos para você fazer um filme de ficção. Porque na hora que você faz um documentário, você perdoa a luz, né? Você perdoa a técnica, você faz com qualquer coisa um documentário. Né? Mas na hora que a gente pensa em ficção, a primeira coisa que a gente imagina, um bom elenco. Temos um bom elenco. Né? A questão é prepará-lo. Se a gente não se sente capaz de ser um diretor de atores, traz de fora. Claro, porque tem linguagens diferentes, isso, né? Você tem teatro, a questão toda é que a ficção em si ela é muito mais cara desde a hora em que você realmente tem que pensar em termos de roteiro. Tanto que não há concursos para roteiro de documentários no MINC, enquanto para roteiros de ficção abre pastas e pastas de concurso para estreante, não estreante. Então, a questão toda é essa. Agora, com relação a gente, o fato do documentário ser mais fácil de fazer, o fato do documentário, de algum modo, haver mercado para a gente fazer. Então, eu e o Pedro estamos calejados de fazer documentário. Já fizemos muitos documentários. Eu me lembro na época do governo Ronaldo Lessa, eu fiz aquela campanha Alagoas, Nossa História, foram 37 documentários, pequenos documentários de 1 minuto para ir ao ar, fora Zumbi, tal. Quer dizer, existem empresas que a gente também faz. A ficção sempre então, parece que o documentário passa a ser aquele dia a dia, o nosso ganha-pão, e a ficção é o nosso projeto de sonho, é o nosso projeto de desejo. E aí, quando a gente quer fazer isso
no Estado, a gente não sente condições. Então, quando diz, poxa, a gente é chamado para fazer vídeo sobre fulano, Beltrano, isso e aquilo. Na hora que a gente quer fazer um vídeo nosso, a gente não consegue ter apoio nem dessas instituições para quem a gente trabalhou. É meio encarado como supérfluo, poderia ser. Sim, é assim, supérfluo. Né? O documentário é uma coisa que exato, o feijão com arroz. Isso, que dá o sustância. conteúdo, exato. O sonho, a o feijão e o sonho. O feijão e o sonho. A ficção é a forma, a ficção é o delírio do artista. Não há espaço e isso pro a sonho. gente não precisa patrocinar, não. E a gente tem talentos em todas as áreas aqui. Sim, Pelo que eu E acho um posso absurdo acompanhar, dizer isso, que a gente não tem atores. Foi né? uma provocação, porque Acredito eu acho que a quando eu gente, ouvi, também achei absurdo. Eu trabalhei muito com eles e gostaria de voltar a trabalhar. Né? Agora, lamento que tantas produções de fora, né, quando chega aqui, não consegue valorizar. Né? Me dói ver Deus é Brasileiro, a Nilda Leão, nossa melhor atriz, sendo dublada. Pode Não é? crer. Eu acho que isso já é consequência dessa questão das condições em que se... Né, você cita exemplo, a gente teve o exemplo dos apoios, não é, do governo nas produções de fora. Né? O argumento que eles usam, quando eles vêm de fora, é que nós não temos nem técnicos, nem elenco capacitado para atender à necessidade deles. Então, eles são obrigados a trazer todo mundo. Apoiar, né? Mas nunca vai ter se, por exemplo, o governo do Estado, né, a Secretaria de Cultura, por exemplo, no diálogo, o governo do Estado, né, o quem de direito, não dialogar com eles, no sentido de tudo bem, dou apoio, mas exige uma contrapartida, por exemplo, claro. que é de uma porcentagem dentro dos postos, dentro do processo de produção, seja na frente ou por trás das câmeras, seja do Estado. Então, não faz sentido, não é, você apoiar e você não deixar nada em troca. Então, a gente nunca vai sair, a gente vai patinar nessa ideia de que aqui não tem técnico, aqui não tem elenco, e o que é que vai acontecer? A gente nunca vai sair dessa. Então, é preciso que quem de direito, que quando se negocia um apoio desse, porque eu quero deixar bem claro que eu não fui, não sou, nem serei jamais contra esse apoio. Eu acho que Alagoas é um estado que tem uma vocação cenográfica natural do litoral a sertão. A gente tem dezenas de ambientes que favorecem a câmera, né? Então, lógico que o Estado atrai essa atenção, mas é preciso que esse apoio dado, em troca desse apoio, seja exigida uma contrapartida, que essas pessoas contribuem para a formação da mão de obra local, em todos os níveis do processo de produção. Isso já vem acontecendo. Paulínia mesmo, né, que promove concursos de curta-metragem. Na hora que se busca Paulínia, a prefeitura, primeira coisa, olha, tem que ter elenco nosso, claro. tem que ter pessoal técnico nosso. E o que é Paulínia em termos de paisagem com relação a Alagoas, e eles se submetem. Né? Essa questão aí é importante. Eu já estou pegando o mote para o próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta, porque tem mais. Aguarde.